Às vésperas de completar 10 anos, o Código Florestal está sendo implementado nos estados. A gente tem visto progressos em várias frentes, o que é uma boa notícia de 2021. Mas, em compensação, os avanços entre os estados são desiguais e tem um grupo de estados que tem ficado para trás. A gente olha para os avanços nos estados porque, apesar do Código Florestal ser uma lei federal, a implementação acontece nos estados. Os estados são protagonistas fundamentais para o sucesso da lei. E uma série de regulamentações e operacionalizações de regras e instrumentos que tem que acontecer nos estados e que, para isso, eles precisam de recursos humanos e técnicos. Então, pelos últimos 3 anos, a gente tem feito um monitoramento do que é a implementação do código e traçado uma radiografia do que acontece nos estados, e a gente traça quais as principais etapas para a implementação da lei que precisam acontecer, e a gente acompanha os avanços que os estados vão tendo ao longo dos anos, né? Entendendo quais são as estratégias, os principais desafios. Então, no primeiro momento, a primeira etapa da implementação da lei, os produtores eles precisam fazer a inscrição dos dados das suas propriedades no Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR, identificando onde é que tem floresta nativa, onde tem atividade produtiva, eventualmente tem área desmatada, e toda essa fase ela está bastante avançada em todos os estados, mas ainda assim, em 2021, a gente identificou um aumento na base cadastral. Em seguida, os órgãos estaduais eles vão precisar analisar as informações que foram prestadas pelo produtor no cadastro, e aí, através de mapas, de imagens, de satélites, eles vão ter que entender se as informações estão corretas, se precisa de alguma complementação. E aí é por isso que essa fase é mais complexa e os avanços são mais lentos, porque alguns estados a gente identificou que, eventualmente, precisam analisar o mesmo cadastro de 10 a 14 vezes, até garantir que eles não tenham nenhuma inconsistência. E a razão desse número tão grande de reanálises é porque, muitas vezes, esses cadastros, as informações prestadas nesses cadastros, têm uma qualidade muito baixa. E aí são identificadas inconsistências que vão desde sobreposição de propriedades, até uma sobreposição, por exemplo, numa área que não pode ser cadastrada, como uma terra indígena, uma unidade de conservação, ou mesmo o fato de que foi informado que numa determinada área tem vegetação nativa e não tem, ou vice-versa. Uma vez que as informações já foram validadas e elas estão corretas, sem nenhuma inconsistência, aí, caso exista naquela propriedade alguma área que foi desmatada ilegalmente, que precise ser recuperada, o órgão estadual vai chamar o produtor para que ele venha assinar um termo de compromisso e apresente um projeto para recuperar aquele passivo ambiental. Mas, para isso, o poder público ele tem que ter definido quais normas que vão orientar aquele projeto. E a gente identificou 9 estados que ainda não possuem essa base legal. Mesmo nos estados que têm a base legal, existe um desafio enorme para se chegar nessa fase final da regularização e recuperação dos passivos ambientais. E os órgãos ambientais têm reportado uma falta de interesse dos produtores justamente nessa última etapa. Considerando todas essas fases conjuntamente, a gente identifica alguns estados que estão na liderança. Então, a gente identificou que Acre, Mato Grosso, Pará e Rondônia são os estados mais avançados na implementação da lei. Mato Grosso é aquele que lidera em números absolutos, mas Acre e Pará foram os 2 destaques do ano de 2021 por terem conseguido aumentar muito o número de análises, o número de validação, terem conseguido aumentar o número de técnicos dedicados para análise especificamente e aumentado o número de termos de compromisso assinado. Por outro lado, alguns estados definitivamente ficaram para trás no processo de implementação do Código Florestal. E aí Roraima e Piauí são os estados mais atrasados. Mas eles não são os únicos que estão tendo dificuldade em avançar. Alguns estados da região Nordeste e Rio Grande do Sul também estão encontrando dificuldades. E esse tipo de mapeamento serve justamente para conseguir identificar, né, aonde que a gente pode desprender recursos e energias, né, que a gente tem disponíveis para ajudar exatamente aonde mais precisa.